Existe uma prisão da qual a maioria das pessoas nunca escapa. E o pior? A porta dessa prisão está aberta. Ninguém colocou você lá dentro. Ninguém está te obrigando a ficar. Mesmo assim, milhões de pessoas passam a vida inteira presas. Você provavelmente é uma delas. Não estou falando de uma prisão feita de concreto. Estou falando da prisão invisível criada pela opinião dos outros. Pensa comigo. Quantas decisões você tomou este ano porque realmente queria? E quantas tomou porque tinha medo do que os outros iriam pensar? A roupa que você usa. As fotos que posta. As coisas que fala. As coisas que deixa de falar. A carreira que escolhe. Até os sonhos que abandona. Muitas vezes não estamos vivendo nossa própria vida. Estamos apenas interpretando um personagem. Um personagem criado para agradar outras pessoas. E o mais assustador é que fazemos isso sem perceber. Há mais de 400 anos, um filósofo chamado Michel de Montaigne percebeu algo que continua destruindo a paz das pessoas até hoje. Ele percebeu que o ser humano sofre muito mais na imaginação do que na realidade. Parece simples. Mas essa ideia muda tudo. Porque significa que boa parte dos seus medos não está acontecendo. Boa parte das suas preocupações não é real. Boa parte das suas inseguranças existe apenas dentro da sua mente. Pense em uma situação comum. Você envia uma mensagem. A pessoa visualiza. Não responde. 5 minutos passam. 10 minutos. 1 hora. E sua mente começa a criar histórias. Ela está me ignorando. Eu devo ter feito alguma coisa. Talvez ela não goste mais de mim. Enquanto isso, a realidade pode ser muito mais simples. Talvez ela esteja ocupada. Talvez esteja trabalhando. Talvez tenha esquecido. Mas a sua mente não gosta de viver sem respostas. Ela prefere inventar explicações. E quase sempre inventa as piores. Esse é um dos maiores problemas do ser humano moderno. Nós não lidamos apenas com a realidade. Lidamos também com milhares de cenários imaginários criados pela nossa própria cabeça. E sabe o que é mais curioso? A maioria deles nunca acontece. Mas mesmo assim roubam nossa energia. Roubam nosso sono. Roubam nossa felicidade. Roubam nossa paz. Agora imagine uma pessoa carregando uma mochila. No começo ela coloca apenas uma pedra. Depois outra. Depois mais uma. E mais uma. Depois de algum tempo ela mal consegue caminhar. É exatamente isso que acontece quando você acumula preocupações inúteis. Cada medo desnecessário é uma pedra. Cada opinião alheia é uma pedra. Cada comparação é uma pedra. Cada arrependimento é uma pedra. E então chega um momento em que você está exausto. Não porque a vida ficou mais pesada, mas porque você está carregando peso demais. Montaigne acreditava que a sabedoria não era adicionar mais coisas à vida. Era remover. Remover ilusões. Remover excessos. Remover preocupações desnecessárias. Remover a necessidade constante de aprovação. Porque existe uma verdade que poucas pessoas percebem. A maioria das pessoas está preocupada demais consigo mesma para ficar pensando em você. Parece cruel, mas na verdade é libertador. Aquele erro que você cometeu e ainda lembra antes de dormir. Provavelmente ninguém mais lembra. Aquele momento constrangedor que você revive mentalmente. Talvez ninguém além de você tenha pensado nisso novamente. Enquanto você está ocupado imaginando que todos estão observando seus defeitos, cada pessoa está ocupada demais tentando esconder os próprios defeitos. E é por isso que tantas pessoas vivem presas. Elas acreditam que estão sendo julgadas o tempo inteiro. Mas na realidade todos estão travando suas próprias batalhas. Todos estão lutando contra seus próprios medos. Todos estão tentando descobrir o que fazer da vida. Ninguém possui todas as respostas. Ninguém. E isso nos leva a outro problema. A busca pela perfeição. Hoje existe uma pressão absurda para parecer perfeito. Corpo perfeito. Rotina perfeita. Relacionamento perfeito. Produtividade perfeita. Sucesso perfeito. Mas a perfeição é uma meta impossível. E perseguir algo impossível gera apenas uma coisa: frustração. Montaigne não tentava parecer perfeito.
Ele fazia algo muito mais difícil. Ele aceitava sua humanidade. Aceitava suas dúvidas. Aceitava seus erros. Aceitava suas contradições. Porque entendia algo fundamental. Você não precisa ser perfeito para ter valor. Você não precisa vencer todas as batalhas. Você não precisa impressionar todo mundo. Você não precisa provar nada para ninguém. A única pessoa com quem você estará todos os dias da sua vida é você mesmo. Então talvez a pergunta mais importante não seja: o que os outros pensam de mim? Talvez a pergunta seja: eu gosto da pessoa que estou me tornando? Porque no final das contas existe algo que ninguém consegue evitar: o tempo. Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, sua vida está passando. Os dias estão passando. Os meses estão passando. Os anos estão passando. E por mais desconfortável que seja admitir isso, todos nós temos um tempo limitado aqui. Montaigne refletia frequentemente sobre a morte. Não por pessimismo, mas porque entendia uma coisa. Quando você lembra que o tempo é limitado, começa a valorizar o que realmente importa. Discussões inúteis perdem importância. Comparações perdem importância. A necessidade de agradar todo mundo perde importância. Você percebe que gastar anos tentando ser aceito por pessoas que nem conhecem sua verdadeira essência é uma troca muito cara. Porque o preço dessa troca é a sua própria vida. E esse preço é alto demais. Então eu quero que você pense em algo. Se ninguém pudesse julgar você, se ninguém pudesse criticar você, se ninguém pudesse opinar sobre sua vida, o que você faria diferente amanhã? Qual sonho perseguiria? Qual decisão tomaria? O que deixaria para trás? Porque talvez a vida que você realmente deseja esteja escondida atrás de um único medo: o medo da opinião dos outros. E talvez a verdadeira liberdade não seja ter mais dinheiro, mais seguidores, mais status. Talvez a verdadeira liberdade seja simplesmente parar de viver para uma plateia e começar finalmente a viver para você. Porque no dia em que sua vida terminar, ninguém vai viver as consequências das suas escolhas. Somente você. Então faça uma pergunta sincera para si mesmo: você está vivendo sua própria história? Ou apenas interpretando um personagem que criaram para você? Pense nisso. E se essa reflexão fez sentido para você, inscreva-se no canal. Porque aqui a filosofia não serve para parecer inteligente. Ela serve para viver melhor.